Olá pessoal, um prazer estar com vocês para iniciarmos uma série de estudos sobre os povos pré-colombianos. Os principais povos pré-colombianos são os astecas, os incas e os maias. E de início nós iremos estar tratando sobre os astecas. Nós vemos aqui essa imagem, que é a imagem da cidade de Tenochtitlan, né? A principal cidade do Império Azteca na época. E nós vemos o seu poderio, a sua organização, a sua urbanização organizada de maneira geográfica. Mas o que são povos pré-colombianos? São conhecidos assim por serem nativos das terras americanas antes da chegada de Cristóvão Colombo. Estes povos já eram organizados em seus aspectos políticos, sociais, culturais e religiosos. Os principais são astecas, maias e incas. Então nós vemos que estes povos pré-colombianos, esse termo pré-colombiano, é que esses povos, por habitarem na América, eles já estavam antes da chegada de Colombo. Colombo é atribuída a ele a conquista, né, da América, a chegada, o descobrimento entre aspas, porque esse povo já existia, né? Então, são povos pré-colombianos, todos aqueles povos, aquelas tribos e aqueles impérios que existiam antes de Colombo. Nós iremos ver a localização dos astecas. Esse mapa aqui mostra a Mesoamérica, que é exatamente a área, a região onde se instalou o Império Azteca. Lembrando que a América ela é dividida em três partes, né? A América do Sul, que está aqui o Brasil, né? Países vizinhos. A América do Norte, onde estão ali Estados Unidos e Canadá e outros. E nós temos a América Central, ou a Mesoamérica, que é exatamente onde se localiza hoje o México e outros países. Então, na região que hoje é o México, o Império Azteca ele se instalou, né? Nós vemos aqui a civilização azteca, como ela era organizada. Os astecas estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México, às margens do lago Texcoco, em meados do século XIV, mais ou menos, ou por volta de 1325, quando foi fundada a capital de todo o império, chamada de Tenochtitlan. Então, essa capital, como eu já falei, ficou muito famosa por sua organização. A civilização expandiu-se até o meio do território mexicano, ao norte e ao sul, chegou a fazer fronteira com os maias. Então, observe que o Império Azteca era um império vasto, né, grandioso geograficamente. O império durou até o século XVI, quando foi quase totalmente destruído em 1519 durante as invasões dos espanhóis. Chefiados por Hernán Cortés, centenas de soldados espanhóis dizimaram grande parte da população. Então, em 1519, os espanhóis chegaram para colonizar aquela região da Mesoamérica e se admiraram da organização do Império Azteca. De início fizeram amizades ali. Os astecas, segundo alguns historiadores, defendem essa tese. Os astecas acreditavam que eles eram deuses, né? Receberam eles e, após isso, eles sitiaram o império e aí dizimaram, destruíram milhares de pessoas naquela região. A civilização asteca derivou do povo tolteca e do povo xiximeca, entre outras tribos anteriores. Então nós vemos também uma imagem aqui que denota bem a organização deste povo. No topo nós vemos aí os templos, denotando a característica da força religiosa. Vemos as pirâmides astecas, elas diferem um pouco das pirâmides egípcias. Se você fazer uma observação, as pirâmides egípcias não possuem degraus, né? Já as pirâmides elaboradas pelos astecas, elas possuem degraus, e à beira do lago Texcoco, né? Como todas as civilizações antigas, se instalavam ali sempre à margem
de algum rio ou lago, né? Nós vemos também a organização social dos astecas. Havia o imperador, que também era o chefe do exército, era escolhido para governar por causa da sua experiência de guerra. O povo tratava como um deus. Então aí nós vemos que acontece o quê? A chamada da teocracia, né? Teocracia. Theos vem de Deus no grego, cracia, governo. O que seria teocracia? Governo dos deuses, o governo de Deus, né? Então o que é que acontece? Ali eles consideravam seu chefe político como um deus. Então ficava mais fácil ainda essa dominação, essa sujeição do povo ao líder. Abaixo dele a sociedade era hierarquizada, sacerdotes e chefes militares compunham a elite da sociedade, seguido pelos comerciantes e artesãos. Então nós vemos mais abaixo, na elite, e em seguida a classe média, e depois, mais abaixo, estavam os camponeses e os trabalhadores urbanos. Exceto a elite, todos os astecas pagavam tributos. Olha só, ao imperador, e podiam ser convocados a qualquer momento para trabalhos públicos. Lembrando que os povos também que eram dominados pelos astecas pagavam altos tributos ao Estado, né, ao Império Asteca. Os artesãos e comerciantes também exerciam um papel importante na sociedade. Havia também uma pequena classe de escravos, constituídos de prisioneiros de guerra e camponeses falidos. Então essa era a organização dos astecas. Aqui está essa pequena pirâmide que mostra, né, o que já vimos na imagem anterior. Então acima o imperador, né, ali na nobreza estavam localizados os sacerdotes e chefes militares, classe média, comerciantes e artesãos, e lá embaixo nós temos o que? Os camponeses, que eram também os guerreiros e escravos, né? A maneira de se organizarem religiosamente, culturalmente. Eram politeístas, como eu já falei, adorando diversas divindades que, por sua vez, tomavam formas humanas ou de fenômeno da natureza. Tinham o costume de realizar sacrifícios humanos. Esse é um detalhe, né, da religião asteca. Eles realizavam sacrifícios humanos. Então, naqueles templos, no topo estava lá o templo asteca, eles levavam as vítimas ali e chegavam a dizimar centenas de pessoas em um só dia, né, ali para os deuses. Para eles, aquele sacrifício humano, com detalhe também, a parte mais explorada por eles era o coração. Então eles levavam a vítima lá em cima, deitavam em uma pedra, né, com uma faca, abriam o tórax da pessoa, retiravam o coração, e ainda o coração, ainda batendo, eles ofereciam ao Deus Sol, para aplacar a ira dos deuses ou aumentar a produção agrícola. Eles acreditavam que este ritual trazia fertilidade para a terra. Acreditavam que o sangue humano deveria ser oferecido ao Sol para assegurar a continuidade do mundo e do seu reino. Principais deuses, né? Alguns dos principais deuses astecas. Deus do Sol, Deus da guerra e da chuva. O Deus da chuva, Tlaloc, era representado com uma parte humana e uma parte animal, crocodilo. Seu corpo era decorado com sementes, representando a fertilidade da terra, e trazia ao pescoço um colar de corações humanos. Por isso mesmo que eles extraíam o coração das vítimas ali nos sacrifícios. Quetzalcoatl era o deus, a serpente emplumada deles, né? Deus do saber, do clero e do vento, né? Então veja bem, a serpente, ela era ela é um animal bastante cultuada entre os astecas, até as suas construções mesmo, a arquitetura. Existe arquitetura, né, em homenagem à serpente, por ela ser representada como um deus ali na cultura asteca. Apesar de apresentarem características religiosas, normalmente classificadas como bárbaras, os astecas eram bem desenvolvidos cientificamente para a época. Tinham um calendário próprio e relativo conhecimento astronômico. Sua escrita era pictória,
formada por desenhos, escrita hieroglífica que representava a fala, né? Então nós vemos aí um desenvolvimento também na cultura asteca, né? Então a religião e a cultura, nós vemos aí na área cultural da medicina, exercida pelos sacerdotes, né? Representavam um relativo conhecimento de anatomia humana e sabiam do efeito de diversas plantas usadas para a cura, como todos os povos antigos. Mas os astecas, eles tinham uma parte, né, que diferenciava, que era realmente o estudo da anatomia do corpo humano. Havia também o estudo específico de determinadas doenças, o que levava a crer que os sacerdotes eram especialistas em curar certas doenças. Então, gente, esse foi nosso estudo, podemos dizer, introdutório, né, dos povos da Mesoamérica, ou os povos pré-colombianos, e espero que vocês curtam esta aula, né, compartilhem e nos ajudem aí a divulgar, e estamos juntos. Obrigado pela atenção.